Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Anuncio a presença grata para todos nós, dos estudantes da Unieuro, Centro Universitário Unieuro de Brasília, Distrito Federal, e também da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Uberlândia, Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Peço ao senhor secretário que leia a ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária, realizada em 25 de setembro de 2013, presidência ao ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente, autenticadamente ao senhor ministro Joaquim Barbosa, em participação no Seminário Constitucional Global nos Estados Unidos da América. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoados os seguintes processos: embargos, declaração, nação direta, constitucionalidade e recursos extraordinários. Consulto os pares se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, declaro-a aprovada. Isso é em continuação, né? Isso. Em continuação ao julgamento que iniciamos na sessão de ontem, eu chamo a julgamento o recurso extraordinário 561836, que procede do Rio Grande do Norte, sendo relator o ministro Luiz Fux. As partes já foram evidenciadas anteriormente e agora, depois das sustentações orais, faltava o voto de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux, como relator, que está com a palavra. Excelência, senhor presidente, egrégio pleno do Supremo Tribunal Federal, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, alunos presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos pontuais que vai facilitar exatamente o trabalho da sintetização do voto, tendo em vista a pauta que nós temos ainda com ações penais e inquéritos. O que eu verifiquei foi o seguinte, senhor presidente, o acórdão decidiu que a lei local poderia converter o padrão monetário sob a invocação da disposição constitucional de autonomia do Estado federado para esse fim. E a jurisprudência do Supremo é no sentido que a Lei 8.880, ela é exatamente de aplicação obrigatória. Eu ressalto que a repercussão geral ela foi exatamente sintetizada na seguinte emenda: servidor público, vencimentos, conversão e URV, e na observância da Lei Federal 8.880, Sistema Monetário, competência privativa da União, repercussão geral. Sobre esse enfoque também, senhor presidente, eu gostaria de destacar que a jurisprudência da Corte é exatamente nesse sentido. Há um arresto do ministro Nelson Jobim, exatamente onde Sua Excelência estabelece que esse é o percentual. Então, o que se impõe em saber é que, depois de submetido esse recurso extraordinário à repercussão geral, é saber se a lei local ela pode fazer essa conversão, que é, digamos assim, de competência exclusiva da União Federal. Em ela fazendo, se ela pode compensar com a conversão que ela fez sem ter, digamos assim, competência constitucional para tal. Como é repercussão geral, senhor presidente, também entendo que nós devemos, ao terminarmos, fixar a tese de que, digamos assim, essa conversão valeu até que o índice decorrente da diferença dessa conversão valeu até que houvesse uma reestruturação salarial do servidor, para não ficar incorporado e receber os dois melhores mundos, como a gente costuma dizer assim. Então, sinteticamente e a título exemplificativo, esse percentual decorrente dessa conversão, ele foi sendo pago ao juiz e parou no momento em que se criou o subsídio da magistratura. E aí, então, aquilo restou assimilado. Então, basicamente, o tema gravita nesse sentido, e eu gostaria só de ler aqui a ementa do Acórdão do Tribunal de Justiça, que exatamente deu ensejo a esse recurso
extraordinário. Constitucional e administrativo, conversão dos vencimentos de servidores públicos estaduais para o RV, inobservância da Lei 880/94, aquilo que nos interessa, competência privativa da União, perda remuneratória, aplicação do índice de correção de 11,98% e compensação com aumento posterior. Impossibilidade, a DIN 2323, honorários advocatícios, etc. E aqui, então, eu destaco uma série de trechos dessa lei estadual e que exatamente essa lei estadual acabou, em razão da conversão determinada pela Lei Federal de Competência Exclusiva da União, essa lei local acabou criando um decesso remuneratório. Ela acabou criando um decesso remuneratório. Então, no acordo recorrido, há uma série de citações aqui do nosso Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, como, por exemplo, embargo de declaração em agravo regimental, recomposição de 11,98% aos servidores públicos. Limitação temporal, ADI, entendimento superado no julgamento ADI 2323, ministro Gilmar Mendes. Recurso extraordinário, agravo regimental, servidor público federal, incorporação do índice de 11,98%. A controvérsia em análise de limitação temporal na aplicação da diferença, enquanto pacificada nesta Corte, que assentou o entendimento de que a incorporação da aludida parcela não pode ser vista como reajuste ou aumento de vencimentos, e sim simples recomposição estipendiária, ocorrida em face do erro na conversão da URV nos termos das medidas provisórias tais e tais, recurso extraordinário em agravo regimental 394-770, da ministra Ellen Grace. E aqui há outros inúmeros acórdãos do nosso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é impositiva a aplicação dessa lei de conversão do padrão monetário e se refere especificamente a esse índice. Por outro lado, também aqui no parecer do Ministério Público Federal, ele também constata que houve, na verdade, um decesso remuneratório e assenta o seguinte: a lei estadual 6.612/94, que é essa lei que está sendo confrontada com a lei 880 nesse recurso extraordinário, adota critérios de conversão dos vencimentos, salários e soldos dos servidores estaduais do Poder Executivo, Legislativo e Executivo, respectivamente, que afrontam a lei federal suprarreferida, vez que esta estabeleceu a conversão da moeda cruzeiro real para o RV, tomando por base os vencimentos do servidor no dia 30 de março, o que ocasionou diminuição deste em respeito ao princípio da irredutibilidade. Então, chegou-se à conclusão que os servidores os servidores em geral, do Judiciário e do Legislativo, como recebiam dia 30, essa conversão acabou gerando uma pequena diferença, o que não ocorreu com os funcionários, os servidores do Executivo, que recebiam depois. Bom, então, basicamente, é isso, o tema sobre o qual gravita esse recurso, e eu, então, vou tentar, da forma mais sintética possível, trazer a proposta de solução. Em primeiro lugar, eu assento que há 10 mil processos aguardando essa repercussão geral pela pesquisa que eu fiz, exatamente em decorrência desse equívoco na conversão da URV, que não respeitou aqueles que não recebiam no último dia do mês ou dias depois do fim do mês. Eu digo que a Lei 880/94, instituidora do Plano Real, predicou a conversão do Cruzeiro Real em padrão monetário, cognominado URV, parâmetro que posteriormente viabilizou a criação da moeda real. Na época, a taxa anual de inflação medida pelo IGPDI, tendo como parâmetro o mês de maio de 93, era de mais de 1.500%. Por sua vez, em junho de 94, que antecedeu a introdução da moeda real, a inflação anual era de mais de 5.000%. Aí eu cito aqui uma obra de Henri Mazot, João Paulo Doucet, sobre a inflação, mas isso não vem ao caso. E digo, no momento da conversão, isso que talvez seja importante, no momento da conversão, inúmeros servidores públicos foram prejudicados em decorrência dos critérios adotados e, consequentemente, tiveram um decréscimo de seus vencimentos,
tal como mencionado no acordo do Tribunal que eu acabei de ler, da ordem de 11,98%. Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais, que, ao modificar os critérios de conversão estabelecidos na lei, desfavoreceram os servidores públicos. Em outros casos, a legislação local beneficiou os servidores, criando critérios diferentes daqueles estipulados pela lei da União. Aqui eu faria apenas duas colocações rápidas. Em algumas circunstâncias, o prejuízo restou agravado por leis estaduais que, ao modificar os critérios de conversão estabelecidos, desfavoreceram os servidores. Então, aqui eu gostaria de tocar num ponto fundamental. O recurso é do Estado sobre a invocação, que gera uma perplexidade imensa, porque o Estado recorre dizendo que vai prejudicar os servidores, como se tivesse interesse e legitimidade para esse recurso, na medida em que o acórdão favoreceu o servidor. E o Estado recorre dizendo que quer beneficiar o servidor. Inclusive, ingressa com a DPF, que vou demonstrar ao final do voto, que restou completamente prejudicada. Então, eu aqui falo, no primeiro item, da competência privativa da União para legislar sobre conversão do padrão monetário. Falo sobre a intervenção estatal na economia e cito o artigo 22 da Constituição Federal, dizendo que compete privativamente à União legislar sobre sistema monetário de medidas, títulos e garantias dos metais. Na doutrina, o reconhecimento da competência privativa da União é pacífico, e eu cito vários autores, como Marcos Cavalcante Oliveira, o sucesso continuado da primeira reforma monetária, e também o professor Letácio Jansen, colega da Procuradoria do Estado, limite jurídico, não meu colega, eu fui estagiário, meu colega do ministro Barroso, da Procuradoria do Estado, na sua obra Limites Jurídicos da Moeda. E sobre o tópico específico da competência em relação ao direito monetário, eu cito da doutrina do direito comparado, Arthur Nussbaum, que assenta o seguinte: nas federações, a prerrogativa monetária é invariavelmente de titularidade do poder federal. A Constituição dos Estados Unidos da América não é explícita nesse ponto, mas a prerrogativa do poder federal foi gradualmente alcançada por meio de um longo processo histórico. Com efeito, ao editar a Lei 8.880, a União legislou sobre o sistema monetário do país e exerceu sua competência esculpida no artigo 22, inciso 6º da Constituição de 1988. Por essa razão, o preceito veiculado pelo artigo 28, que trata da conversão da remuneração dos servidores públicos, tem caráter, no meu modo de ver, nacional e não federal, porquanto aplicável a todos os servidores públicos brasileiros, não apenas aos servidores públicos federais. Por se tratar de competência da União alicerçada no artigo 22, inciso 6 da Constituição de 88, ausente qualquer ofensa ao artigo 18 da Constituição, que assegura a autonomia dos entes da Federação, Estados e municípios, que não estão autorizados a legislar em relação a esse tema da conversão, em detrimento do que previsto na Lei 8.880. Eu trago à colação o agravo de instrumento 587-741 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, de 30 de nove de 2008, onde Sua Excelência sintetizou na sua ementa. Agravo regimental em agravo de instrumento de servidor público, reposição salarial de 11,98, Lei número 8.880, conversão em ORV, competência privativa da União, impossibilidade de lei estadual dispor de modo diverso, Lei estadual número 10.225. Essa lei, por exemplo, é do Rio Grande do Sul. Cito novamente Sua Excelência, porque certamente foram distribuídos processos por prevenção em razão do tema, que renova esse entendimento agora que deve ser essa lei, porque é no agravo de instrumento 609505 do Rio Grande do Norte, que é o caso que nós estamos tratando. Depois eu trago à colação o acórdão do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator no RE 529559, onde Vossa Excelência, senhor presidente, Vossa Excelência destaca no item 1 da ementa a recomposição de 11,98 aos servidores públicos, não importa em reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabíveis compensação e limite temporal, visto que o entendimento firmado na DI 1797 foi superado quando do julgamento da DI 2323. Nesse segmento, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão
da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei 8.880 é inconstitucional, normalmente quando acarreta a redução de vencimentos, como consagrou o tribunal local, e que, paradoxalmente, deu ensejo a um recurso do Estado que perdeu e que não teria nenhum interesse em recorrer, arguindo fundamento em favor dos servidores que venceram. É o típico caso até de uma dissintonia tão grande entre o interesse de recorrer e os fatos postos, que isso implicaria até no descabimento do recurso do Estado. Em caso, a Lei 6612 do Rio Grande do Norte teve como objetivo implementar a conversão. A lei fala que ela converte o Cruzeiro Real em URV, nos modos da lei local, quando isso tem que ser lei federal. No âmbito do referido Estado, tendo adotado para os servidores do aludido ente da Federação critérios distintos dos previstos na Lei 8.880. Assim, a Lei Potiguar de 6.612 não poderia ter disciplinado a conversão do padrão monetário a ser observada em relação aos servidores do referido Estado, revelando-se inconstitucional sob o prisma formal. Aí eu trato aqui do tema da diferença entre conversão e aumento de remuneração. E aqui eu faço exatamente essa distinção entre essa conversão que não implicou em aumento. E já procurando agilizar, mas não terminando ainda, mas já me encaminhando para metade do que eu quero expor, eu assento que é ser disso que conversão de padrão monetário é matéria distinta de aumento de remuneração dos servidores, permanecendo os vencimentos no mesmo patamar remuneratório. Porque se tirar depois o erro na conversão, acaba tirando exatamente aquilo que a Lei 8.880 determinou. E aqui há um argumento também sofismático de que nós não poderíamos abordar esse tema porque não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos. Não é a hipótese de aumento de vencimentos, mas, pelo contrário, de manutenção da rigidez de uma competência constitucional deferida ao legislador federal. E, nesse sentido, eu trago aqui agora um acórdão do ministro César Peluso, de 2 de março de 2011, julgamento do Tribunal Pleno, com o seguinte teor sintetizado: servidor público, vencimentos, perdas salariais, erro na aplicação da Lei 8.880 de 94, conversão em URV, incorporação do percentual de 11,98 aos estipêndios, suspensão de liminar indeferida, agravo regimental improvido, a inclusão do índice de 11,98% nos estipêndios dos servidores públicos resultante da conversão da antiga moeda em URV não constitui reajuste ou aumento de remuneração, mas mera recomposição salarial. Então, digamos assim, se o ponto central do recurso ontem aqui foi uma eventual compensação, não há compensação, porque isso aqui, efetivamente, não foi reajuste nem aumento, foi exatamente a correção de um erro na conversão da URV. De acordo com o artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição, a concessão de vantagem ou aumento de remuneração é que dependerão de prévia dotação orçamentária. No caso, não se está diante de nenhuma das duas hipóteses, porque a incorporação do índice representa tão somente uma medida para evitar uma perda remuneratória e não um acréscimo nos vencimentos, o que afasta a tese de inconstitucionalidade do referido preceito constitucional. Do direito a esse percentual, e aí do direito a esse percentual de 11,98%, eu trago aqui, a título de obterdicto, que apenas terão direito ao índice, desse índice, conforme nós mencionamos em outro momento, que os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês trabalhado, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo Federal, do Poder Judiciário Federal e do Ministério Público Federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo Federal, por exemplo, o servidor não fará jus a esse índice, nos termos que decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aqui, então, eu trago o RE 523793, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado em 1º de abril de 2008, no qual sintetiza-se o entendimento do órgão colegiado da seguinte forma: agravo regimental em recurso extraordinário, servidor público, reposição salarial,
Lei 8.880, conversão em ORV, servidor público do Executivo, inaplicabilidade dos critérios de correção. Cito mais um acordo nesse mesmo sentido, é a recomposição de 11,98 da remuneração de servidores por erro de critério na conversão do RV. Não se aplica ao Poder Executivo, também esse agora do ministro Peluso, e acrescento, consoante reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito de referidos servidores a incorporação dos 11,98% decorrente à conversão do Cruzeiro Real em ORV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. Porque isso foi decidido na DI 1797, exatamente nesse sentido, e, posteriormente, o tema foi reapreciado na DI 2323, na medida cautelar, que possui a seguinte ementa: ação direta de inconstitucionalidade, objeto de decisão do Conselho de Administração do Superior Tribunal de Justiça de 4/10/2000, que aprovou a incorporação dos vencimentos básicos dos servidores da referida acordo da diferença de 11,98%. Fundamento: alegada ofensa ao princípio da legalidade, artigo 96, 2b e 169 da Constituição. Nesse acordo, o ministro Carlos Veloso assentou que plausibilidade do entendimento de que a diferença em destaque resultou de erro, que o ato impugnado visou corrigir, no critério de conversão dos respectivos valores de cruzeiros reais em URVs. Então, fica assente nessa ADI e na ADI 2321 que, efetivamente, houve um erro dessa conversão, e aqui, nesse julgado, que versa sobre uma resolução do TSE, na DI 2321, ficou assentado o seguinte: ação direta de inconstitucionalidade, resolução emanada do Tribunal Superior Eleitoral, mera declaração de acertamento que não importou em aumento de remuneração, nem implicou concessão de vantagem pecuniária nova, diferença de 11,98%, incorporação dessa parcela ao patrimônio jurídico dos agentes estatais. Ao final, no que achei mais importante, o acordo é muito grande, eu não vou fazer a leitura, ao final, na ementa, sintetizou a nossa Corte. A resolução do TSE destinou-se a neutralizar e a corrigir distorções que provocassem por inconstitucional a aplicação do critério de conversão pela URV. Impuseram aos servidores administrativos com esse equívoco do Poder Judiciário, em decorrência da não utilização do critério da URV pertinente ao dia do efetivo pagamento, a injusta supressão da parcela de 11,98%, que ordinariamente deveria compor a remuneração funcional de tais agentes públicos. A decisão administrativa emanada do Tribunal Superior Eleitoral, precisamente por não se revestir de índole constitutiva, traduziu em essência a mera declaração de acertamento de um direito à recomposição estipendiária injustamente lesado por erro do Estado. Depreende-se, assim, que o entendimento exteriorizado na DI foi, no que concerne à limitação temporal, superado no julgamento da DI 2323 e na DI 2321, que, aliás, já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E aí eu cito um recurso ordinário do Rio Grande do Norte, onde exatamente se reitera a aplicação da Lei 8.880, reitera a reposição salarial de 11,98%, e aqui se estabelece um limite temporal que também não foi objeto do recurso ordinário, não temos que dispor sobre isso. Aqui também eu cito mais um acordo de Vossa Excelência, ministro Lewandowski, que esse agora é da Bahia, então estamos vendo que os estados todos se arvoraram no direito de descumprir da Lei 880, fazer a conversão ao seu modo, quando é competência exclusiva da União. Então, aqui o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DI 2323, MCDF, relator ministro Mauro Galvão, e a DI 2321, diz Vossa Excelência, recurso ordinário esse último, 2321, do ministro Celso Mello, concluiu que a conversão dos vencimentos em data diversa da do pagamento efetuado aos servidores resultou em diferença de 11,98%, que deve ser incorporada, sob pena de redução de estipêndios, não podendo falar em aumento de vencimentos. Cito também outros acordos, esse do ministro Celso de Mello,
e esse da ministra Carmen Lúcia, esse aqui do ministro Joaquim Barbosa, que também é do Rio Grande do Norte, o que leva a crer que seja a mesma questão. E assento que, nesse diapasão, a incorporação do índice constatado de defasagem na conversão desse padrão monetário de 11,98, sem qualquer abatimento ou compensação em decorrência de aumentos salariais supervenientes, é legítima, medida legítima, como assentou o Tribunal ACOAM, sob pena de supressão original uma autêntica ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos. Porque nós estamos em sede de jurisdição constitucional que não se admite a aferição de planilhas, fatos, em nenhuma modalidade de controle, nem no RE, com repercussão geral, que acabou se transformando de processo subjetivo num processo objetivo, nem ação declaratória de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, e nem a DPF. Não é possível ficar fazendo cotejo aqui, ver se ganham mais ou menos. Se o tribunal estabeleceu que houve o descumprimento da lei, o nosso compromisso é com a tese. A lei local pode superar a lei 8.880 na conversão ou a competência exclusiva da União Federal em razão da Constituição Federal dispor sobre esse tema no artigo 22. Então, eu continuo. Ao contrário do que é sustentado pelo recorrente, não se vislumbra qualquer ofensa a direito adquirido. Olha isto é... Eu não consegui entender isso. Quer dizer, isso parece até uma colocação usual de mau gosto, quando uma pessoa desfavorecida vai pedir dinheiro para alguém para comprar algum alimento, e a pessoa diz, não vou te dar dinheiro agora, de esmola, porque senão depois você não almoça. Então, isso parece mais ou menos isso. Quer dizer, o Estado viu reconhecido no tribunal local que, aplicando a lei local, desfavoreceu os servidores e oferece um recurso, teoricamente, porque ofendeu-se o princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Então, eu não consegui, até agora, entender qual é a estratégia. Não consegui. E também não estou indagando, senhor presidente. A eventual supressão do índice durante o período em que não for alterada a estrutura remuneratória do servidor é que representa, no meu modo de ver, uma ofensiva ao direito adquirido. E aqui eu cito mais um acordo, esse agora do ministro Maurício Corrêa, eu acredito que esteja homenageando os ministros de hoje e de sempre, e aí aqui nesse acordo há uma seguinte menção, reposição salarial no percentual de 11,98%, direito adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e dos Poderes Legislativo e Judiciário. Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo recorrente em relação ao índice de 11,98. O índice é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com os índices de aumento, porque se estirar, o aumento vai ser menor em 11,98, se compensar. Então, digo eu, o índice é devido em decorrência do equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índice de aumento posteriormente concedido aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice não poderá, isso é importantíssimo, porque é repercussão geral. Eu gostaria que o plenário observasse talvez se devemos ou não. No meu modo de ver, devemos também incluir essa cláusula. Por sua vez, a incorporação do índice, que ontem aqui vários amici curiae sustentaram no interesse das respectivas categorias para saber em que momento cessaria, porque o Judiciário obteve uma lei que incorporou tudo. A outra categoria conseguiu no Congresso. Então, o que digo eu? Por sua vez, pode ser constado do voto, por sua vez, a incorporação do índice, no meu modo de ver, não poderá subsistir quando a estrutura remuneratória tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado à guisa de ilustração no caso da lei que criou o subsídio, como forma de retribuição, no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Assim, verba e grácia, com a entrada em vigor da Lei 10.475, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela de vencimentos, quando
criou-se isso, acabaram com tudo quanto havia de duvidoso. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de R$ 11,98 deve ser mantido ad eterno. O tema foi decidido no Superior Tribunal de Justiça, onde eu e o ministro Teori tivemos assento. Foi decidido agora em 2012, mas especificamente com relação à magistratura, mas que serve de paradigma para outras instituições e poderes. Após a entrada em vigor da Lei 10.475, que reestruturou as carreiras dos cargos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova tabela, sendo devidos possíveis decréscimos resultantes da aplicação desse entendimento como direito individual. O Conselho da Justiça Federal, e no cumprimento da Lei 10.475, interpretada pela Resolução 234 do Supremo Tribunal Federal, consignou que as diferenças de correção monetária e outras vantagens decorrentes de decisões judiciais fossem absorvidas pela nova tabela de vencimentos. Esse aqui, relator, foi o ministro Castro Meira, um colega ímpar na exação do cumprimento da sua função, que se aposentou, lamentavelmente, aos 70 anos, semana passada. Então, eu concluo. A análise dos autos revela a inequívoca assertiva de que é correto vedar, esse é o objetivo do recurso, vedar a compensação do índice de conversão de 11,98 pontos com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos, porquanto o pagamento desse índice não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória da carreira, como ocorreu com o Poder Judiciário. Então, em razão de tudo quanto expus, senhor presidente, procurei sintetizar ao máximo, mas espero ter sido inteligível. Eu, em razão de entender que a lei local, tal como entendeu também o representante do Ministério Público e a jurisprudência colacionada, por entender que a lei local não poderia fazer as vezes da lei federal por força da competência instituída pela Constituição Federal, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, por quanto indevida qualquer compensação com futuros aumentos remuneratórios nos termos expostos, evidentemente excluída a reestruturação estipendial, ressaltando-se do percentual, que esse percentual ele deve subsistir até o momento em que verificada a reestruturação da carreira, da reestruturação remuneratória da carreira do servidor. Então, basicamente, eu julgo improcedente, entendo que a lei local nega o provimento. Pois não. Nega o provimento pela lei, por força desse confronto da lei local com a Constituição Federal, e nega o provimento a esse recurso ordinário e faço uma adição de que esse percentual, devido por força da lei federal, que é a nossa jurisprudência, determinando que se obedeça essa lei 880, ele cesse a partir do momento que haja uma reestruturação da remuneração do servidor, tal como todos os acordos aqui citados. Em consequência, senhor presidente, como eu concluo nesse sentido, eu entendo que a DPF está absolutamente prejudicada. Pois não. Então, Vossa Excelência está negando o provimento com os consectários que enuncia, e se a tese de Vossa Excelência for aceita pelo plenário, em consequência, Vossa Excelência entende que a DPF ficaria prejudicada. Exato. Pois não. Então, vou colher os votos para ver se conseguimos chegar a esta conclusão. Ministro Roberto Barroso, como vota? Pois então, presidente, eu acompanhei atentamente o voto do eminente ministro Luiz Fux e estou de acordo, em linhas gerais, com todas as premissas lançadas por Sua Excelência. Penso sem menção a 11,98 e vou expressar em 4 proposições a minha compreensão da questão e, portanto, os elementos que incorrerão em repercussão geral. O primeiro, não há dúvida de que a competência legislativa em matéria de direito monetário é
da União Federal. Portanto, esta é uma premissa que o ministro Fux assentou, com a qual eu estou de acordo. A segunda, o Estado-membro tem competência para a fixação da remuneração dos servidores estaduais, mas não é disso que se trata. 3, sobretudo, o Estado não pode, a pretexto de fazer a conversão da moeda, reduzir a remuneração dos seus servidores, o que foi o que aconteceu aqui. E, portanto, e esta é a conclusão, a questão aqui envolvida refere-se ao direito que possui o servidor de receber a diferença entre o valor correto da conversão, que é o que é feito pela lei federal, mais a interpretação que o Supremo deu, a diferença entre este valor e o valor de conversão que foi invalidamente fixado pela lei estadual. Eu proponho que não haja um comprometimento com qualquer índice, porque eu acho que esse índice vai ter que ser fixado a partir da comparação entre lei federal mais jurisprudência do Supremo, cobrindo a diferença do que foi dado a menor pela lei estadual. Portanto, Ministro Barroso, apenas para complementar exatamente o raciocínio de Vossa Excelência, senhor presidente, eu também não tenho compromisso específico, muito embora tenha desenvolvido todo esse meu raciocínio, por quanto o próprio tribunal local determinou que a apuração desse quantum de beato fosse realizada em liquidação de sentença. Então, nós estamos de acordo. Exatamente, o tribunal local, esse é o dispositivo do acórdão, do parcial provimento, para excluir da condenação a aplicação do índice de 11,98, que deve ser apurado em liquidação de sentença. Portanto, depende de liquidação de sentença saber qual foi a defasagem da conversão correta para a conversão feita pelo Estado. De modo que, com esta observação, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro Luiz Fux. Pois não, eu vejo que é uma divergência. Não é que Vossa Excelência está parcial provimento, Sua Excelência, o relator, nega provimento. Não, eu nego o provimento. Vossa Excelência nega provimento. Não, eu nego o provimento. Tá bem, eu tive a impressão que eu vi que o Vossa Excelência estava dando Não, é porque eu li provimento. Quem deu parcial provimento foi o acórdão local. Pois não. Tá bem, perfeito. Eu nego o provimento acompanhando o ministro Fux. Perfeito. E acho que estamos certo, ambos que não fixamos desde já. De que a nossa decisão não fixará índice. Pois não. Ele será apurado na liquidação. Tá certo. Isso é muito prudente, até porque esse índice variará de Estado para Estado, que tem leis também que estão sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal. Doutora, a senhora tem uma questão de fato, mas seja muito objetiva, por favor, porque o julgamento está em plena realização. Sim, eu sei que é quebrar um pouco o protocolo, mas realmente é uma questão de ordem fática. No recurso, senhor... Um pouquinho mais perto. Perdão. No recurso, excelentíssimo ministro Luiz Fux, eu acho que é porque o senhor estava com a relatoria tanto do recurso quanto da DPF, né? E talvez, essa matéria é muito árida, realmente eu reconheço. E talvez tenha havido um mau entendimento do nosso recurso. O próprio Tribunal de Justiça já havia excluído o índice de 11,98 na apelação. Não tem índice no acórdão. E a gente não recorreu defendendo aqui no RE, que é o que está sendo votado, salvo o mau entendimento meu. Não defendemos a lei estadual versus lei federal. Tanto é que o recurso, quando foi... Doutora, desculpe, Vossa Excelência já está entrando em matéria de direito. Então, eu quero só matéria de fato. Eu gostaria de dizer que o pedido do recurso é apenas para que seja observada a questão da compensação com leis supervenientes. Certo? Esse termo compensação foi mal utilizado, mas, enfim... se alguma lei posterior vai ou não limitar essa... Mas é só isso, o recurso. Nós não estamos questionando a lei federal no recurso. Não, mas aqui eu tenho um acordo. O voto do eminente relator expressamente registra, com acerto, que, havendo reestruturação da carreira, há compensação. E anota também, pelo que entendi, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira. Se eu bem entendi, foi isso que Vossa Excelência disse, e eu estou de acordo. Perfeito. Portanto, Está claro. na verdade, se negou o provimento a este pedido, mas
Vossa Excelência esclareceu bem, este era o pedido. Era o pedido. Tá bem, eu agradeço a diligência de Vossa Excelência e... Presidente, Pois não? só para requerer que seja apregoada também a DPF 174, em razão dela estar sendo julgada prejudicada em razão do voto do ministro relator. Fica registrado o seu pedido, mas a Corte decidirá sobre isto. Ministro Teori Zavascki, como vota? Senhor presidente, o caso é de repercussão geral, mas nós julgamos a partir de um fato concreto, de uma demanda concretamente estabelecida. Aqui se trata de um caso, estou lendo a petição inicial, em que a autora se diz funcionária pública estadual e que diz que foi prejudicada em 11,89% dos seus vencimentos. 11,89% é o que ela diz na inicial. Ela na inicial diz 11,89%. Em função da disparidade de critérios de conversão entre uma lei estadual e uma lei federal. Ela diz que, enquanto a lei estadual 6.612/94 determinou que a conversão dos vencimentos fosse feita com base em unidades reais de valor do dia 30 de março de 94, a lei federal determinou que a URV fosse considerada no dia 1º de março e que isso, então, determinaria uma desvantagem nesse percentual. E o pedido é o seguinte: julgar procedente o pedido, confirmando-se a tutela concedida para incorporar definitivamente ao salário da demandante o reajuste de 11,89% e ainda condenar o Estado do Rio Grande do Norte a pagar a quantia a ser apurada em liquidação de sentença referente à aplicação do referido reajuste sobre a sua remuneração total do período de março de 94 até a efetiva incorporação do reajuste salarial mensal. Então, na própria petição inicial já tem esse pedido de fixação de um marco temporal em que seria devida essa diferença, ou seja, até a data da efetiva incorporação do reajuste ao salário mensal. O Tribunal de Justiça, no acordo recorrido, julgou procedente, exceto quanto à questão do percentual. A conclusão do voto diz assim: no mérito conheço e dou parcial provimento à remessa necessária e apelação, apenas para excluir da condenação a aplicação do índice de 11,98, que deve ser apurado em liquidação, mantendo-se a sentença nos demais fundamentos. E uma das determinações da sentença é de que não se pode incorporar, não se pode compensar esse valor com reajustes posteriores. Essas são as questões que estão postas. O recurso a rigor, como agora voltou a salientar a eminente advogada, o recurso a rigor só se volta contra esse segundo ponto, essa proibição de compensar. Então, nós temos aqui duas questões absolutamente distintas. A primeira, que diz respeito aos critérios de conversão de moeda de URV para real. Essa é uma matéria que diz respeito ao sistema monetário e, portanto, a competência para disciplinar é da lei federal. A lei estadual, se não pode ser harmonizada com a lei federal, ela será inconstitucional. Me parece que é o caso. A lei federal claramente determina que a URV seja, que nessa conversão de vencimentos e salários se considere o valor da URV de 1º de março, e a lei estadual determina que seja o dia 30 de março. Não há como compatibilizar esses dois regimes, de modo que tem que fazer prevalecer uma das duas leis, e o acordo, no meu entender acertadamente, essa é a jurisprudência do Supremo, determinou que se seguisse o critério estabelecido pela lei federal. Isso gerou uma diferença. A segunda questão
é como pagar essa diferença. Ou seja, até quando essa diferença será devida. A própria petição inicial já estabelece um limite temporal, até a incorporação no salário. A questão relacionada à compensação, a que se refere o recurso extraordinário, significa, na prática, saber se essa diferença de 11,98 deve ser considerada como já incluída nas posteriores leis que fixaram em reais os valores dos vencimentos dos servidores, ou se, por não estar incluído, esse percentual deve ser sempre acrescido aos referidos valores estipulados por leis estaduais supervenientes. Isso geraria, realmente, se nós optássemos por essa segunda hipótese, nós geraríamos um problema, porque nós, relativamente aos servidores que fossem admitidos depois da conversão, nós teríamos vencimentos fixados segundo a lei estadual. E os que forem admitidos antes, mesmo no mesmo padrão, teriam os vencimentos da lei posterior, mais 11,98%, que seria um absurdo. Então, realmente, a tese de que reajustes posteriores podem incorporar, realmente essa tese tem que ser chancelada. E, nesse ponto, o acordo recorrido deve ser modificado. Eu apenas acho que não se deve considerar nos estreitos limites que o ministro relator colocou, quando houver uma lei que opera uma reestruturação de carreira. Remuneração. Pois é. Eu acho que nós temos que estabelecer claramente. O ministro Barroso também fez essa distinção entre reajuste de remuneração e reestruturação de carreira. Isso é uma matéria de lei estadual. Eu acho que nada impede que uma lei estadual, ao reajustar valores, incorpore, sem promover propriamente uma reestruturação na carreira ou uma reestruturação no sistema de pagamento. Basta, no meu entender, que uma lei posterior fixe valores de vencimentos que incorporem eventuais diferenças pagas anteriormente. Essa questão, a toda evidência, supõe exame de conteúdo da lei estadual. É isso que eu quero dizer. É uma norma local, que sequer está indicada no acordo e no recurso. Se diz que não pode, e o recurso extraordinário vem advogar que pode, mas não se tem a lei estadual. Bom, a lei estadual ela é mencionada no acordo recorrido. Qual é a lei estadual que menciona? É a lei 6.612 de 94. Vossa Excelência está fazendo confusão. Essa lei é a lei que operou a conversão. Exatamente. Sim, mas não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando das leis posteriores. Essas leis posteriores foram questionadas o termo de quem? É o que eu estou dizendo. O tema de quem? Ué, então, como é que eu acho que pode, penso que pode fazer a distinção é que uma lei de revisão geral... a lei de revisão geral não é A lei de revisão geral não altera isso. Porque aí é ajustamento de valor. Porque ela está repondo perda inflacionária. Ministro Toffoli... Uma revisão geral de todos os servidores do Poder Executivo, de índice igual para todos... Para reposicionar o valor da moeda, é que Vossa Excelência entende que não pode, e que eu estou de acordo. Agora, o reajuste no sentido de aumentos, aí poderia. Isso tudo depende, porque no âmbito federal se discutiu isso. Se discutiu isso porque no âmbito federal se deu aumentos com esse mesmo problema, estabelecendo anexos com os valores. A partir de data tal, os valores de juiz será de tanto. Reestruturando a carreira. Não reestruturou a carreira. Manteve-se a carreira, fez uma referência remuneratória diferente. O recado do voto é no caso não pode compensar com reajuste. Agora, evidentemente... Ministro, o ministro Toffoli fez uma observação na linha do que disse o ministro Theory, quer dizer, talvez existam 3 situações. Uma, a de reestruturação de carreira, que Vossa Excelência expressamente ressalvou. Outra é do reajuste linear a todos os servidores públicos, na linha do que mencionou o ministro Toffoli, e eu estou de acordo que também não está incluído. O que o ministro Theory destacou, pelo que eu entendi, e secundado pelo ministro Toffoli,
é quando haja um reajuste específico para a carreira, diferente do reajuste geral. Mas isso é isso, não é, ministro Toffoli, que Vossa Excelência referiu? Vossa Excelência não... Esta é uma terceira situação, mas, de fato. Quando eu menciono a reestruturação da remuneração, será que essa preocupação não estaria sanada? Bom, aí se nós conviermos isso, a gente pode explicitar. É isso que Vossa Excelência quer destacar, ministro Teori? Não é isso que eu quero chamar a atenção para o seguinte. Nós temos que ter cuidado com a terminologia. O que significa reestruturar a carreira? O que significa reestruturar vencimentos? Qual é a diferença entre reestruturar vencimentos e considerar aumentos de vencimentos? Reestruturar é criar um plano de carreira novo. Pois é, mas essas coisas... Então, toda essa análise, nós estamos tratando aqui de 27 unidades da federação e provavelmente de muitos municípios. Esse problema nós tivemos no âmbito federal e se considerou compensáveis, vamos dizer assim, em hipóteses, o próprio Supremo já chancelou isso, em hipótese que não se fez outra coisa senão dar aumento de vencimentos. O que eu quero dizer é que essa é uma matéria que não pode ser decidida sem exame de cada uma das leis supervenientes ao episódio da conversão da URV em real. Não tem como examinar se uma lei posterior compensou ou não compensou, sem estabelecer, sem examinar o conteúdo da lei estadual. E essa é uma questão de exame de legislação local insuscetível de examinar aqui no âmbito do recurso extraordinário. Mas pelo menos a tese da repercussão. Bom, é isso que eu queria dizer. No sentido de que a lei local não pode promover a conversão do padrão monetário, porque é competência exclusiva. E nós fixamos parâmetros para liquidação. Exatamente. Lá embaixo. Fixamos parâmetros para liquidação e vai resolver o caso concreto. Quanto a isso, eu estou de pleno acordo. A revisão anual, que é reposição da perda econômica pela inflação, essa não pode ser compensada. Isso não pode. Essa não pode estar lá dentro. Eu não sei. Eu tirar depois. Isso não tem como examinar sem fazer um exame da legislação local. Porque a revisão, eu não descartaria nem essa hipótese. Porque a revisão anual, vamos dizer, como essa diferença de 11% pode ter abrangido um número muito grande de servidores, uma revisão geral pode incorporar, por que não? Tem que examinar, tem que examinar se, no caso concreto, houve incorporação ou não houve. Mas qual é a proposta de Vossa Excelência? Eu vou chegar lá, se eu puder concluir, eu voto. Mas o tema tem que ser esclarecido, cada ponto que Vossa Excelência suscita, para que os colegas tenham a informação correta. No caso concreto, por força da conversão inconstitucional da lei local, a servidora estava com decréscimo de vencimentos. Por isso é que ela não recorreu, ela ganhou. Mas o que o juiz diz? Vamos apurar esse decréscimo em liquidação por artigo. Então, há uma premissa inafastável. Lei local pode converter, pode fazer a conversão monetária prevista no artigo 22? Não pode. Então, essa é a tese da repercussão geral. Porque essa lei, a lei do Rio Grande do Norte, ela é textual, ela converte. Ela faz em nível local o que fez a lei federal. O título dela, a dicção dela, é uma repetição da lei 8.880, carreando os seus interesses próprios. Isso aqui não pode. Se ficar fixada essa tese, é importante para a repercussão geral. O caso concreto é resolvido, vai para a liquidação de sentença, vai saber se ganhou mais e pode até, ministro, ele ganhar menos. Porque a jurisprudência do Supremo é que não viola o princípio da irredutibilidade lei constitucional que defere uma quantia qualquer. Até, eu estou citando, de exemplo, citava na DPF até um acordo nosso lá da primeira turma. Quer dizer, a irredutibilidade, ela não é amparada se o aumento foi conferido sobre o germe da ilegalidade. Eu gostaria de ouvir a conclusão do voto do ministro. Eu vou recapitular, porque essa matéria que foi colocada agora pelo ministro Fux, eu já estou em pleno acordo. O que eu disse no meu voto, recapitulando, é que são duas questões bem diferentes. Uma questão é a questão relacionada com conversão de moeda, que é matéria que está do sistema financeiro, que é da competência federal. De modo que realmente, no meu entender, acompanho o ministro Luiz Fux na tese de que a lei estadual 6.612
de 94, por ser incompatível com a Lei 8.880 de 94, que é uma lei federal, por estabelecer critérios incompatíveis, ela não pode subsistir. Então, essa é a primeira questão. Essa questão sequer está abordada no recurso extraordinário. O recurso extraordinário dá isso como certo. O que se aborda no recurso extraordinário é apenas saber se as diferenças decorrentes dessa equivocada conversão têm que ser pagas até o primeiro reajuste posterior, pode ser incorporados por reajuste posterior ou não pode. O que eu estou dizendo é que essa compensação que está se pretendendo no recurso extraordinário nada mais significa do que esse problema de saber se a lei posterior incorporou ou não incorporou. Para saber isso, não há como decidir a respeito sem examinar as leis posteriores. Essas leis posteriores não estão indicadas no acordo recorrido e não estão indicadas no recurso extraordinário. A minha proposta é que, a título como tese jurídica de repercussão geral, pode-se assentar que não há ilegitimidade alguma na absorção por lei estadual que fixe vencimento de servidores públicos, de parcelas de vencimentos, antes pagas destacadamente, em virtude de lei ou de ordem judicial editada em um momento anterior. Eu não vejo, em tese, nenhuma incompatibilidade. Que a lei estadual faça isso. Se a lei fez ou não fez, é outro problema, teria que examinar. Agora, no caso concreto, se é certo que sobreveio lei posterior, ou se não é certo que veio lei posterior, qual é o conteúdo dessa lei posterior, não há como saber. Então, no caso concreto, nesse ponto, eu não conheceria do recurso. Não conheceria do recurso. Porque nós para conhecer do recurso, nós teríamos que afirmar que houve absorção posterior ou não houve absorção posterior. Não é verdade. Isso não há como saber sem pelo menos examinar a lei. Eu não julguei pela petição inicial. Essa talvez é a diferença de ótica. O ministro Teori foi a petição inicial. Eu fui ao recurso extraído do Aresto. Ministro Fux, eu tive a impressão, ao ler o voto de Vossa Excelência, que o tribunal houvesse assentado em precedentes que, no caso de simples reajuste linear, pelo menos, não havia compensação. Isso. Mas é fato, o ministro Marco Aurélio, que possivelmente esteve presente, é fato que os precedentes anteriores diziam isso quando foi discutida a conversão? Vossa Excelência, eu penso que está havendo uma pequena confusão, porque nós estamos muito impressionados com a consequência em termos de diferença e abandonamos com isso o Instituto em jogo. O Instituto é de simples conversão para ter-se o novo vencimento do servidor. Articulou-se com os 98%, mas essa percentagem foi uma diferença que se encontrou, tendo em conta que o repasse para o Legislativo e para o Judiciário ocorre no dia 20. Aí se reconheceu um direito a uma diferença, mas reportando-se ao tribunal a conversão, porque a lei federal, ela só versou a conversão de cruzeiro real em URV e determinou que se considerasse o valor nominal do vencimento. Aliás, ministro... Então, o que ocorre? Não podemos cogitar aqui se o Instituto é de simples conversão para ter-se realmente o vencimento do servidor, não se pode cogitar de compensação futura. Uma nova realidade, pela incidência do artigo 22 da Lei Federal, surgiu em termos de vencimento. Agora, o ministro Luiz Fux teve o cuidado, presidente, eu penso que de forma procedente, teve o cuidado de excluir a problemática da reclassificação,
de mudança dos parâmetros remuneratórios da carreira. E, evidentemente, surgindo essa mudança, evidentemente, não se tem o vencimento pretérito. Isso ocorreu, por exemplo, na magistratura, no âmbito da magistratura, quando veio à baila o subsídio. Então, eu penso que o voto, eu pelo menos vou acompanhar, presidente, integralmente o voto do relator. É um voto consentâneo com a jurisprudência do tribunal e com a natureza do que está em jogo, que é a simples conversão. Nós não estamos aqui a discutir direito a reajuste, direito a aumento salarial. É saber como se deveria ter procedido em termos de conversão dos vencimentos dos servidores, considerada a mudança do padrão monetário de Cruzeiro Real para o RV. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência me permite. E presidente, eu tenho muito receio de, em caso concreto, tem balizas próprias, né, se pretender, evidentemente, disciplinar questões outras, mesmo porque nós estamos a atuar em sede extraordinária. Julgamos segundo o que decidido pela Corte de Origem e as razões do recurso interposto. Eu concordo com o ministro Teori. O recurso só coloca a questão da compensação. E não há compensação. Compensar o quê? Será que naquela conversão dos vencimentos houve um plus? A resposta é desencanadamente negativa. Por isso é que não se pode compensar o que resultou em termos, talvez até, né, de novo vencimento, né, com reajustes futuros, com aumentos futuros. Isso está no voto. Aliás, se me permitem, ministro Marco Aurélio, eu estou vendo aqui a manifestação do eminente ministro Luiz Fux quando apresentou ao plenário virtual a sua proposta de que fosse reconhecida a repercussão geral do tema. E ele transcreve aqui a ementa do acórdão recorrido, em que me parece que a questão está bem posta e bem circunscrita. Eu leio apenas uma frase: aplicação do índice de correção de 11,98% e compensação com aumento posterior, impossibilidade. É a única coisa que nós estamos discutindo aqui, me parece. Não está em jogo essa percentagem de 11,98%, né, porque se trata de uma servidora do Executivo. O que eu quero dizer, ministro, é que a tese aqui é o seguinte, é que não se trata de uma compensação. Vossa Excelência bem assentou. Fazer a compensação, como diz o ministro Marco Aurélio. É que o recurso tem esse alcance. Questiona justamente o afastamento pela Corte de Origem, né, do Instituto da Compensação. Eu penso que não cabe qualquer compensação. Exatamente, essa é a tese lançada para a repercussão geral. Reestruturação, a questão é outra que não está colocada, inclusive no processo, fica apenas como uma opinião do relator e eu endosso. Claro, evidentemente, se houve uma reestruturação futura, não se pode cogitar daquele vencimento que resultou da conversão do Cruzeiro Real em URV. E essa rubrica não vai ficar lá, definidamente. O ministro presidente, pois não. O que foi reconhecido como repercussão geral foi exatamente ementa, servidor público, vencimentos, conversão em URV, inobservância da Lei Federal número 8.880, Sistema Monetário, competência privativa da União, repercussão geral. Isso é que nós nos pronunciamos no plenário virtual. Exatamente. Esse é o a questão só embutido nessa matéria, considerados os parâmetros do recurso, porque senão não tem sequer o recurso. O recurso extraordinário. Porque o recurso só versa a compensação. Se não passar por esse antecedente da Lei 8.882, o tribunal não poderia cabe compensação, porque não houve na conversão em si um reajuste ou um aumento salarial. O que houve foi mudança do padrão monetário, Cruzeiro Real para o RV. Pois é.
Eu tenho a impressão que quando o tribunal aceitou discutir essa tese, reconheceu a repercussão geral, cingiu-se apenas a esse tema. Quer dizer, da inconstitucionalidade da lei local em face da lei federal, e dizendo que a lei estadual não poderia dispor de forma contrária à lei federal. Essa é a tese. Me parece que se circunscreve apenas a lei. Com um pequeno complemento, presidente. Pois não. E, portanto, em tendo sido feita a conversão por lei estadual, o servidor tem direito à diferença. Perfeitamente. Tem direito à diferença que será feita de alguma forma que nós talvez não tenhamos que cogitar aqui, porque estaremos até fazendo exercício de futurologia. Não vamos ter que executar o nosso acordo. Bem, eu acho que estamos bem esclarecidos, podemos colher os votos. O ministro Teori Zavascki, como é que vota? Pelo não conhecimento parcial e na parte conhecida pelo improvimento? Considerando que se trata de repercussão geral, quanto à tese da questão da conversão, eu acompanho o relator. Quanto à tese da impossibilidade de compensação, o próprio voto do ministro Fux contraria substancialmente nesse ponto o acordo recorrido, porque o ministro Fux admite a possibilidade de reajustes posteriores incorporar, enfim, leis estaduais posteriores incorporar. Absorver essa rubrica que é por ordem judicial. Mas não pode absorver, porque a rubrica que surgiu com a conversão é o vencimento, gente, é a base de incidência dos reajustes futuros. Sim. Há um momento no tempo que se faz essa conversão pela URV. Não, aí é que está. Vamos dizer assim, a rigor, com base nas premissas do próprio voto do relator, nós teríamos que reformar a tese do acordo recorrido, que diz que não há possibilidade de incorporação nenhuma. Não. Aqui o tribunal não diz que há de eterno. Fui eu que acrescentei isso. O tribunal, ele se contém nos limites da demanda. Ele não diz isso, não. O tribunal diz exatamente o contrário. O tribunal, na sua evolução, ele vem e fala que a lei estadual, veja só, a lei estadual, olha o que é a lei estadual, adotam critérios de conversão de vencimentos, salários e soldos, vez que em razão do estabelecimento de conversão da moeda cruzeiro real para o RV, quer dizer, uma lei estadual que vem fazer as vezes da lei federal. Quanto a isso aí não há dúvida. Mas na questão da conversão, aliás, da compensação, o que diz o tribunal? Posso fazer a leitura? Eu justamente estava... Me permite? Claro. No tocante a... Eu acórdão regional. No tocante à compensação requerida pelo apelante... Qual é o item? Só para eu acompanhar, que eu estou com a corda... Página 13 de 19... 117 dos autos. 117. Estou aqui. No tocante... Tribunal de Justiça. No tocante... A compensação requerida pelo apelante a ser realizada em virtude de aumento salarial concedido aos servidores estaduais, entendo que tal pleito não merece acatamento. Por isso é que eu neguei provimento. Esclareço por oportuno que, em casos outros, vinha decidindo pela possibilidade da compensação com base na DIN 1797 de Pernambuco. Entretanto, entendo que tal compensação não mais pode ser aplicada, já que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na DIN 2323 afasta o entendimento da incidência do lapso temporal a ser observado para a correção, não determinando qualquer tipo de compensação com aumento salarial futuro, por serem matérias distintas. Outro tema. Além do mais, concluo já, a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, me parece que, com todo respeito, que a matéria posta, né,
o voto do eminente ministro Fux alcança, abrange no sentido da negativa de provimento, o que está sendo tratado no recurso a partir da decisão e dos limites da decisão regional. Pelo menos é meu sentimento, com todo respeito. Em última análise, o Estado empresta a conversão verificada, não natureza de conversão, mas de reajuste, e aí pretende compensar posteriormente? Que é isso? Bom, senhor presidente, se nós dermos essa compreensão para o acordo recorrido, a conclusão que se tira daí é que o índice de 11,98% vai sempre incidir sobre a tabela de reajustes, in aeternis. Sim. Se não pode ser feita compensação nenhuma em qualquer circunstância. Eu acho que o voto do plenário do Supremo Tribunal Federal é bem claro nesse sentido. Esse índice surgiu ante a erronia na conversão, na observância do artigo 22. Por isso é que a magistratura percebeu. Agora, eu não posso, mas não foi um reajuste. O ministro Marco Aurélio já tinha observado isso. Esse índice de 11,98, ele se refere àquele interstício. Era o interstício até o dia 20. Portanto, eu nem sei se ele se aplica neste caso. Se aplica, por isso que a gente está mandando para liquidação. O Tribunal de Justiça excluiu, porque é uma servidora do Executivo, não é do Legislativo. E estadual, e não federal. Sim, não, porque o Executivo não recebe, porque recebe depois. E a norma de repasse até o dia 20 se aplica também nos estados, né, quanto ao Legislativo e o Judiciário. Por isso mesmo, no meu voto, eu propus tirar o 11,98. Não, mas veja, Mas ele foi já houve a exclusão, tanto que se mandou para a liquidação. Então, estamos todos de acordo com isso. O voto está claro para enfrentando essas questões. Não, eu só voltei ao 11,98 porque o ministro Teori suscitou essa questão. Porque é o índice apontado no próprio recurso, em todo o processo. Não, esse é o índice da sentença de primeiro grau, mas o acórdão não acolheu esse... Não. O acórdão não. O acórdão menciona para dizer que não se aplica. Não, é disso no final, manda apurar em liquidação. Porque ele manda apurar. É isso que nós estamos decidindo, nós estamos ratificando isso. Ministro Teori, Vossa Excelência, então, nega provimento também? A dificuldade que existe de julgar uma repercussão geral é essa. Nós temos que julgar o caso concreto, não podemos fugir dele, mas, ao mesmo tempo, temos que fixar teses. No caso concreto, a própria petição inicial já fixa um limite temporal até a incorporação no reajuste. Então, não podemos dar mais do que ele próprio está pedindo. Tá bem. Então, Vossa O Excelência... acordo recorrido, por sua vez, ele diz que não pode. A ministra Rosa acabou de ler. Não pode compensar com qualquer aumento posterior, em qualquer circunstância. Então, a impressão que eu tenho é que o acordo recorrido, então, pelo menos precisa ser esclarecido, que o índice fixado seria um índice in aeternis. Vamos dizer assim, se essa interpretação, no meu entender, esse acordo tem que ser modificado. Porque o próprio ministro relator... Eu penso que o sentido não foi esse. Apenas se concluiu que, no tocante à transformação de Cruzeiro Real em URV, deveria ser observada a lei federal. Agora, em liquidação, se achará qual foi o prejuízo sofrido por não se ter observado a lei federal. Então, a proposta... Aliás, aqui, só complementando a própria trecho que Vossa Excelência leu, diz assim: todavia, como o ministro Barroso também destacou, todavia o percentual aplicado no dispositivo sentencial deve ser excluído da sentença para ser apurado na fase de liquidação do julgado, conforme pedido da apelante. Aí cita os precedentes deles, que sempre mandaram para a liquidação. É porque o Estado do Rio parece que já perdeu centenas de ações sobre lá no tribunal, perdeu todas. Pois não. O DPF teria bem, quase... Então, ministro Teori, Vossa Excelência, então, com esses esclarecimentos, Vossa Excelência nega provimento também? Eu tenho a impressão que, tecnicamente, seria o caso de não conhecer. Sim. Mas como foi... Depois da repercussão geral? Como foi a repercussão geral, foi conhecido, sim. Eu coloco essa... Eu nego provimento, mas assentando isso. Pois não. Quer dizer, quanto à questão do sistema de conversão
considero ilegítima a forma como foi feita, mas assento a tese de que não será ilegítimo uma norma estadual superveniente que absorva essa diferença ad futurum. Isso é de 94. Eu quero... A mim me parece, ministro Teori, só do ponto de vista técnico, que Vossa Excelência estaria dando provimento parcial. Não há como dar provimento. Talvez desse provimento. Sim, porque o que parece mas que aí o ministro Fux também daria, porque eu acho que todos concordamos em que esse percentual de 11,98 ou o que for estabelecido não pode sempre in eternis continuar vigorando. Porque se o tribunal gente, não há percentual. O que há é o surgimento de uma realidade remuneratória ante a conversão determinada pela lei federal. É como Vossa Excelência disse, que vai ser a base de qualquer reajuste futuro ou compensação. Pois não. Doutora, não, a Corte está deliberando, já está bem informada e vai concluir o julgamento. Agradeço a diligência de Vossa Excelência. Pois não, ministro Teori. Ministro Presidente, com esses fundamentos, que não são os fundamentos do acordo, portanto, com esses fundamentos, eu vou acompanhar o relator. Pois não. Ministra Rosa. Acompanho o relator, presidente. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, eu gostaria de indagar da Procuradoria do Estado a informação de como isso se dá na prática, o cumprimento dessa decisão judicial. Então, pois não. Nos termos do regimento interno, que permite a qualquer juiz indagar do advogado questões outras que não se encontram nos autos, eu indago como é que isso se operacionaliza. Obrigada, Excelência. O Estado gostaria de dizer que essas implantações estão sendo determinadas em execução no índice apurado. Exemplificativamente, se aplicar 10% de perda após a liquidação, o juiz de execução manda implantar hoje a perda. Nós temos vários casos já de implantação em folha sendo pago há anos, justamente porque não se observam-se essas leis todas ao longo de 19 anos. Daí o pedido e a preocupação do Estado, porque o Tribunal de Justiça, sim, tem negado qualquer tipo de compensação. Ou seja, se determina a aplicação do índice em cima da remuneração atual. Atual, Excelência. Então, é o caso de dar provimento parcial. Não é o caso de dar provimento parcial. Mas não está isso no acordo. No acordo, simplesmente se concluiu que é aplicável a lei federal e não a estadual. Para quê? Para ter-se o vencimento ante a conversão. É o que está no acordo. As vicissitudes por que passa a execução do acordo na instância não podemos raciocinar como se houvesse uma percentagem que pudesse ser enquadrada como reajuste ou aumento salarial. O fenômeno é de simples conversão, gente. Ao invés de ter-se a remuneração estampada em cruzeiro real, se passou a ter em URV. Vamos apurar em liquidação as diferenças. Essa foi a tese que se assentou na ADI 2323. E que se disse o seguinte, e eu depois repliquei isso num agravo, no RE, a recomposição de 11,98 aos servidores públicos não importa em reajuste ou aumento de vencimento, sendo, portanto, incabíveis a compensação e a limitação temporal, visto que o entendimento firmado nessa dia a qual me referi. Esta é a tese do tribunal. Agora, se nós não estivéssemos no âmbito de repercussão geral, tivéssemos um tribunal de apelação reiterada, aí dá para nós analisar, mas a questão que compararmos se coloca, tabela, agora isso não dá para a questão que se coloca, e aqui falando em tese, por conta da repercussão geral, é que se determina que se incorpore esses valores até o período em que isso é incorporado à remuneração. Como ocorreu? O ministro, não há incorporação. O que se determina é que se retorne ao estágio anterior de 1994 para
levantar-se a remuneração do servidor. Agora, a diferença é consequência. A diferença é simples consequência. Não é reajuste, não é aumento salarial. Nós estamos dizendo que houve um erro na conversão. Ponto. Então voltamos, retroagimos aquele momento ocorreu que o erro da magistratura e tivemos 1198. Que o erro se deu e que se corrija isso. Agora, as consequências... E só houve a satisfação naquele período que mediou entre a conversão errônea e o implemento da correta. Agora, observe, Vossa Excelência, o seguinte. O acordo foi prudente, determinou a remessa dessas questões para a liquidação. Na liquidação, a defesa discute de novo a lide. Então, ninguém vai discutir essa questão da conversão. Esses fatos posteriores são passíveis de discussão, por exemplo, na liquidação por artigos, quando se faz necessário. E mutatis mutandis é a mesma coisa. Não é necessário aguardar que o dano se exaura para se apurar o quanto do beato. É possível que na liquidação por artigos se comprove fatos novos, leis novas, que vieram... Por exemplo, é possível dizer, surgiu uma lei reestruturando a carreira num sentido geral e que incorporou esse percentual. Mas isso não é problema da repercussão geral. Senhor presidente, se o ministro Fux mantiver essa observação de que na liquidação de sentença, se for o caso, se poderá apurar se uma lei estadual superveniente absorveu ou não, eu concordaria integralmente. Mas a liquidação... Só que, nesse caso, nós estaremos modificando o acordo recorrido, porque o acordo recorrido vedou essa não prática. admitiu. Não, o acordo recorrido mandou... Vedou expressamente, de modo que eu me alinharia com o ministro Fux, com essa colocação que ele acabou de fazer. Eu não botei isso no voto, eu estou dizendo, no curso dos debates, foi dada a palavra a uma parte, a outra não está presente, nós também não podemos fazer a outra parte do contraditório. Então, de forma neutra, eu não estou nem sugerindo nada, estou dizendo o que é inerente ao sistema processual. Por vezes, na liquidação, é possível deduzir fatos novos ligados ao fato base que levam à apuração de um quanto de beato que seja desejável. O acordo não está preso. Nesse caso, não nega expressamente essa possibilidade. Não, o acordo não nega a compensação. Nega a compensação com reajuste. Mas manda por ao índice a liquidação. E na nossa repercussão geral, nós estabelecemos uma premissa e acrescentamos essa premissa o seguinte: na hora que houver uma reestruturação geral da carreira, como houve com a magistratura, aquela rubrica desaparece. Eu acho que mais prudente do que está a proposição do voto, procurando cercar por todos os... O que o acordo local estabeleceu foi essa menção a que o ministro Barroso se referiu. Quer dizer, pode não ser 11,98%, pode ser um outro valor, um outro percentual, e aí vai para a liquidação. Na linha da observação do ministro Gilmar e do ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento. Se for para dizer, no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação. Exatamente. Nos termos do voto. Pretende o Estado, está com todas as letras, a folha 129, é a compensação considerados reajustes futuros. Vou ler. Denegou a compensação das perdas salariais porventura havidas por ocasião da conversão de moeda de cruzeiros reais para o RV com os reajustes remuneratórios posteriores. Coisas diversas. Heterogêneas. Heterogêneas. Reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu. Agora o ministro explicita bem que se surgiu uma nova realidade remuneratória decorrente da reestruturação da carreira, evidentemente ela se sobrepõe àqueles vencimentos resultantes da conversão. Se isso aí não for esclarecido tal como está no voto, mas depois não foi incorporado com vantagem pessoal, VPNI, pode até superar o teto. O ministro Fux concorda que o acordo recorrido, do modo como ele está colocado, ele impede até mesmo em caso de reestruturação de carreira, ele impede qualquer hipótese.
Bom, mas Então, não é essa a tese firmada na repercussão geral. E agasalhar a teoria do Estado, mas então a questão é saber agasalhar se dá provimento. a teoria do Estado quanto à compensação com reajustes a implicar em simples reposição do poder aquisitivo, estará ferido de morte o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Senhor presidente, eu acho que é uma questão de terminologia. A essência do voto e a ratio essendi do que se decidiu alcança as finalidades que nós pretendemos e que o Estado também pretende. Até um determinado momento, ele não poderia ter feito a conversão, o Estado fez a conversão irregularmente, disso decorreu uma diferença que o contador vai apurar, a parte tinha razão e, por esse motivo, a sentença foi reformada e o Estado recorreu e nós queremos manter o acórdão e a solução é negar provimento para manter o acórdão. E 2 integrantes do plenário mataram saudade da época de Justiça e Trabalho. Ah, sim, que bom. Mas, de qualquer forma, parece também que o acórdão resolveu em função da própria limitação do pedido, que o pedido já fixava um termo adequado. Até a definitiva incorporação, acho que foi o ministro Teori que fez a leitura do próprio pedido. Mas se o nosso acórdão Por isso que eu tenho dificuldade. É mais cauteloso, porque o nosso acórdão não pode ficar distrito por isso, porque eu fiz essa leitura. Geral. Que o acórdão decidiu a partir do pedido deduzido. Por isso é que eu disse, se nós estivermos jogando uma apelação, aí dá para pegar planilha, fazer cálculo, mas nós estamos numa repercussão geral, que transcende os interesses das partes em conflito. Então, eu tenho a impressão de que essas Vamos tomar voto, presidente, para liquidar esse caso? Pois é, eu acho que sim, né? Aqui, o ministro Rosa fez uma menção à petição inicial, estava aqui dando uma revisão, mas eu acho que estamos bem esclarecidos. O ministro Teori acompanha e nega provimento com essas delimitações, não é? Pois não. Ministra Rosa Weber também? Eu nego provimento acompanhando o relator, presidente. Ministro Diatrópoli? Senhor presidente, eu vou pedir vênia em parte ao relator para dar provimento parcial, excluindo da vedação imposta pelo acórdão recorrido a impossibilidade da incorporação nas novas remunerações. Eu mantenho apenas a exclusão em relação ao 3710 da Constituição, que é recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda. E a perda do poder aquisitivo da moeda, evidentemente, é para não permitir a irredutibilidade do vencimento em relação à corrosão inflacionária. Então, eu dou parcial provimento para afastar a vedação do acórdão recorrido em relação à impossibilidade na denominação colocada no debate de compensação, permitindo, todavia, mantendo a vedação no que pertine à eventual compensação ou eventual absorção em relação à revisão geral do 3710. É como voto. Pois não. Ministra Carmen. Presidente, eu também vou pedir vênia ao ministro relator, embora do seu voto me pareça, se possa extrair que haveria vedação da compensação só em relação à reestruturação. Entretanto, como o acórdão recorrido é taxativo quanto a esse ponto do impedimento geral, me parece que esta parte teria de ser alterada para afastar essa vedação de forma tão taxativa, porque a lei é nacional, e quanto a isso estou de acordo. A lei sendo nacional, o Estado não pode intervir nesta matéria, estou plenamente de acordo com o belíssimo voto do ministro, relator. Entretanto, na parte final do acordo, no que afasta a possibilidade, mesmo mandando para liquidação, me parece que a clareza do nosso julgado teria de enfrentar essa questão e, como eu estou seguindo exatamente a orientação nesse sentido, eu peço vênia ao ministro relator apenas nessa parte para acompanhar a divergência, portanto, dando provimento parcial nesta pequena extensão, portanto, em que afasta a possibilidade e que eu acho que é possível, nesta liquidação, que seja compensado por eventuais alterações, fora essas que o ministro relator já expressamente afastou. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. O presidente também já tinha mencionado que subsiste, sobretudo em razão de estarmos lidando com repercussão geral,
esse estado de perplexidade, uma vez que, como foi lido aí pela ministra Rosa, já agora repetido, o tribunal claramente diz que no tocante à compensação requerida, a ser realizada em virtude do aumento salarial concedido aos servidores estaduais, entende-se que tal pleito não merece acatamento. E ainda diz mais, e a gente sabe das circunstâncias da ADIM 2323, que sequer foi julgada, acho que só houve julgamento da liminar, nunca houve o próprio julgamento de mérito. O que diz aqui? Esclareço por oportuno que, em casos outros, vinha decidindo pela possibilidade da compensação com base na ADIM 1797, Pernambuco. Entretanto, entendo que tal compensação não mais pode ser aplicada, já que a decisão proferida pelo STF na ADIM 2323 afasta o entendimento da incidência do lapso temporal a ser observado para a correção. E veja, o caso da ADIM 2323 é aquela tal resolução do STJ, né? E, portanto, tinha uma situação peculiar. Afasta o entendimento da incidência do lapso temporal a ser observado para a correção, não determinando qualquer tipo de compensação com aumento salarial futuro por serem matérias distintas. Quer dizer, veja que o acórdão veda qualquer possibilidade de se fazer esse ajuste. Além do mais, a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão, conforme entendimento adotado pelo Supremo. Então, me parece, como já tinha sido ressaltado agora pelo ministro Teori Zavascki, que exatamente por esse fato da vedação de compensação, o que gera na execução, e isso tem importância, quer dizer, o entendimento que o tribunal está adotando é de permanência desse quantum, né, de forma contínua, de forma a eternizar, o que parece um contrassenso no sistema. A mim me parece que a solução adequada, a despeito de se buscar uma outra técnica, há de ser, sim, o do provimento parcial para assentar a incompatibilidade desta orientação com aquilo que, de fato, vem sendo assentado a partir da mudança de um paradigma ou de um modelo monetário. Então, reconhecendo, como fez o relator, que a lei agiu ultra vires ao não executar aquilo que fora preconizado na lei federal, eu também entendo aqui cabível, tal como agora destacado pelo ministro Toffoli e pela ministra Carmen Lúcia, o provimento parcial do recurso. Pois não. Presidente, apenas para ajustar o meu voto coincide exatamente no seu conteúdo com os votos que estão dando parcial provimento. Eu acompanho o relator, mas dei essa fundamentação, de modo que talvez seja mais adequado mesmo eu também me alinhar pelo parcial provimento. Pois presidente, eu gostaria eu proponho isso, que o meu voto seja de parcial provimento nessa linha. Pois não. Eu tenho a impressão que nós estamos falando a mesma coisa e, apesar da contrariedade, todos têm razão. Pelo seguinte, no item 5 da minha emenda, eu digo assim: o término da incorporação na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad eterno de parcela de remuneração para o servidor público. Está dito no meu voto, foi o que eu li. E agora, Vossa Excelência, então, não se animaria a dar provimento parcial para que isso ficasse bem esclarecido? Eu li o meu voto. Pois não. Neguei provimento e entendi que o acórdão estava correto no caso concreto. E a tese que nós iríamos fixar era a tese da conversão por que a leitura do acordo pode conduzir, né, ao afastamento da reestruturação.
das consequências da reestruturação. No meu voto, mas Vossa Excelência explicita isso. Né? Há um trecho do memorial da AGU que me parece muito ilustrativo, mas que ressalta exatamente essa concordância que o plenário tem em termos da tese, enfim, geral que nós estamos adotando. A AGU diz o seguinte: a atualização decorrente do erro no cálculo de conversão da URV deve incidir apenas uma vez sobre os vencimentos. Aí surge uma realidade remuneratória. Exatamente, que se fazem projeta jus, no tempo. de sorte a recuperar o valor nominal. Isso não importa, todavia, em direito à incorporação permanente do resíduo de 11,98 ou de outro eventualmente apurado em liquidação de sentença, pois tal circunstância implicaria aumento ilimitado e indevido dos vencimentos do servidor no decorrer do tempo. E diz mais: dessa forma, os reajustes supervenientes que tenham assimilado a defasagem ocasionada pelo equívoco da conversão dos vencimentos devem ser objeto de compensação no tocante ao índice de 11,98, sob pena de pagamento em duplicidade pelo poder público e de enriquecimento sem causa por parte do servidor. Que esse índice ia ser podado em algum momento. Pois é, isso me parece que esclarece bem e nós estamos de acordo com relação a isso. Aceitando a ponderação de Vossa Excelência, como no meu voto há explicitamente essa afirmação, mas eu não fiz essa leitura mais preocupada com a extensão do acórdão recorrido, eu, mantida essas premissas, eu acho que se a Corte, no seu todo, tem que computar os votos, entender que a parte dispositiva deve ser de dar provimento parcial. Ministro Fux, presidente, eu acho que a questão terminológica é o menos importante. Eu acho que a gente pode perfeitamente dizer que está dando provimento parcial. Isso. A questão central é estabelecer o que pode ser compensado, porque senão nós vamos transferir o problema para a execução. Não, eu ponho aqui, ministro Barroso, o termo da incorporação na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção. Há de eternos parcelas de remuneração. Se todos estiverem de acordo com esta... Se todos estiverem de acordo com esta proposição, tanto faz provimento, pode ser provimento parcial. Exatamente. Sabe por que eu estou propondo que, eventualmente, o relator reajuste? Porque eu estou vendo que nós vamos ter uma divisão. Parte dará provimento parcial e parte dará provimento integral, ou negará provimento. Isso pode levar... e nós estamos com o entendimento absolutamente uniformizado. Como o nosso entendimento é o mesmo, e mais a conclusão do voto, a parte dispositiva vai se dispersar, isso pode eventualmente sinalizar num sentido, enfim, diverso daquilo que estamos querendo. Se Vossa Excelência reajustar e todos os colegas derem provimento parcial, a tese central fica mantida. Eu não tenho nenhuma... Eu estou de acordo com a proposta de Vossa Excelência. Pois não. Presidente, apenas duas palavras. Em que pese a duração dos debates, todos nós estamos de acordo. Estamos há 1h30 a debater essa matéria. De início, apenas para que fique no acordo, não cabe confundir coisas heterogêneas. Um instituto é o Instituto da Conversão, tal como versado na lei federal. Outro instituto é o Instituto do Reajuste dos Vencimentos, reposição do poder aquisitivo dos vencimentos. Outro instituto é o Instituto do Aumento dos Vencimentos. Não há como compensar coisas heterogêneas. Agora, claro, que encontrado a época 1994, o patamar de vencimentos, se houve posteriormente, como consignou o relator, uma reestruturação da carreira, surgindo novos valores, prevalecerá o que é constante dessa reestruturação.
Não se cogita aqui do direito a uma percentagem que pudesse, inclusive, ser paga mediante rubrica própria. Não é isso. Nós estamos a versar, repito, a conversão de Cruzeiro Real em URV. Agora, o que pleiteia o Estado? Pleiteia não só que se considere o que resultante da reestruturação da carreira, né, como também reajustes. E chega uma pérola no tocante a esse reajuste do fecho das razões, determinando-se a imperiosa observância da compensação das eventuais perdas havidas por ocasião da conversão salarial para o RV, admite que a lei estadual se mostrou inconstitucional, e nós temos que declarar no ponto a inconstitucionalidade da lei estadual, com os aumentos remuneratórios, aqui aumento gênero, pegando também em reposição do poder aquisitivo e, portanto, reajuste, posteriores à referida conversão, além da aplicação da Lei 8.880/94, ainda que resulte em decesso remuneratório aos recorridos. Aqui é que está a pérola. Ainda que resulte em decesso. Ou seja, o Estado quer dar com uma das mãos, terá com a outra. Presidente, eu penso que com o reajuste do voto do relator há consenso no plenário. Provemos parcialmente para se considerar, aí se for o caso, porque eu não sei se houve reestruturação. Em liquidação, se ocorrida a reestruturação da carreira, né, se considerar essa reestruturação. Eu vou quer dizer, no meu modo de ver, estava tudo bem fechado, as brechas estavam fechadas, mas, de toda maneira, para evitar dúvida, nada que não prejudica esse excesso. Pois não. Para não usarmos a máxima latina. Senhor presidente, eu já estava a pensar nas reclamações, porque, na verdade, como disse o ministro Marco Aurélio, todos nós estamos pensando a mesma coisa. Uma coisa é um reajuste salarial, outra coisa é a atribuição por uma lei posterior de um novo padrão remuneratório para as... E me parece que toda a tese que foi tão enfatizada da tribuna resulta de algum, com todo respeito, absurdo que esteja sendo considerado, feito na execução, no sentido de manter um percentual X incidente ad eterno, que não existe. Isso não existe. Não existe. São coisas diversas. Então, o meu reajuste seria para acompanhar o primeiro voto do ministro Teori. Eu não conheço, porque não é o que está sendo discutido aqui, onde se fez um pedido com um termo final certo. Mas, de qualquer sorte, para não complicar e não acharem que eu estou divergindo do que aquilo a que todos nós convergimos, eu altero. Pois não, é que o Tribunal de Justiça, não explicitou o que foi afastado em termos de compensação. E aí nós temos o recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova realidade remuneratória, como também os reajustes. O relator, então, ele já concordou em prover para não se ter realmente a compensação. Mas, se houver surgido um novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do Cruzeiro Real em URV. Já está bem explicitado agora. Eu estou vendo aqui a angústia dos representantes do Estado, por isso a preocupação de que nós sejamos bem claros, unívocos na decisão, e eu acho que chegamos a uma conclusão muito evidente, que vai dispensar embargos declaratórios, reclamações e tudo mais. Eu acompanho também o relator nesse reajuste, incorporando todas as manifestações que foram feitas para esclarecer bem a matéria, e também dou provimento parcial e proclamo o resultado. A Corte, por unanimidade, deu provimento parcial nos termos do voto do relator. Agora, nós temos a questão proposta por Sua Excelência da prejudicialidade da DPF,
Eu consulto os pares se estão de acordo com esta... Qual seria o objeto? Seria para declarar constitucional a lei que nós acabamos de declarar inconstitucional. Exatamente, porque é preciso acrescentar isso nessa conclusão, que nós, por proposta do ministro Marco Aurélio... declaração da inconstitucionalidade da lei estadual no que versou a conversão. Pois não, declaramos inconstitucional a lei estadual, número tal que consta aqui do acórdão do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a proposta do ministro relator é que se considere prejudicado, porque se nós consideramos inconstitucional a lei estadual, não haveria o que discutir nessa DPF que pretende julgá-la constitucional. Presidente, eu estou de pleno acordo com a prejudicialidade, apenas tenho uma certa perplexidade processual que eu acho que nós devemos enfrentar, ou pelo menos superar, já que uma vez detectada. Primeiro, um pouco a linha de precedente de que a ADPF tem precedência sobre os processos subjetivos, que nós não observamos, então devemos fazer um distinguishing aqui, ou mudar o precedente. E, em segundo lugar, do ponto de vista prático, uma coisa é a declaração incidental de inconstitucionalidade, ou a ratificação, e outra coisa seria a declaração em processo objetivo. Pois é. Então, eu estou de pleno acordo que está prejudicado. Nós já entendemos que a lei é inconstitucional. Agora, como é que nós vamos verter isso? Ministro Barroso, quem declararia em processo objetivo a inconstitucionalidade? Nós mesmos. Nós mesmos. E nós já declaramos incidentalmente, cuja única diferença é suprir aquele rito de oficiar para suprimir a execução da lei. E aqui nós estamos em sede de repercussão geral, quer dizer, praticamente os efeitos são de um processo objetivo. Qual a utilidade da DPF? Qual seria a utilidade da DPF? Nenhuma. Ministro, nós estamos de pleno acordo quanto à consequência. Não há como a ADPF ser acolhida, pelo menos. Apenas nós não devemos deixar passar em branco a circunstância de que a rigor, nós nem estamos declarando inconstitucional a lei. Esta é uma premissa da nossa decisão, porque isso nem constava. Mas o ministro Marco Aurélio é que propôs isto, que nós... Presidente, a situação concreta seria de incidência do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Regência da DPF. O que se tem nesse preceito? Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Acabamos de julgar o conflito de interesses. Está certo. Então, é não cabimento da ADPF, é não cabimento, aí preservamos. Claro isso é subsidiariedade, é outra coisa. É bom deixar claro que o RE, em princípio, não afastaria a ADPF. Mas aqui, claro, estamos julgando o RE com repercussão geral. Isso. Não é? Porque, em princípio, não afastaria, porque não teria. Pois não. Julgados até no sentido que ações transitadas julgadas não são atingidas pela DPF. Mas eu acho que a própria lei diz isso claramente. Isso. Então, ministro Gilmar, aqui o nosso secretário, em boa hora, me alerta, Vossa Excelência tinha se ausentado um minuto, e o ministro Marco Aurélio propôs que se declarasse incidentalmente a inconstitucionalidade da lei local. E o plenário acolheu, Vossa Excelência não estava aqui, é uma questão de número. Eu também não ouvi isso, não. Mas eu estou de acordo também. Está de acordo? Bem, então agora temos número e podemos... falei muito baixo, né? Incidentalmente a lei local. E, em função dessa declaração de inconstitucionalidade incidental, é que surge a prejudicialidade da DPF. Tendo em vista que seria no mesmo dia, com a mesma composição, e, portanto, seria inútil rejulgar a mesma coisa. Aí penso assim. Ação é ação, tem que ter. Não, é só porque são coisas diferentes. Porém, nesta circunstância, a consequência é rigorosamente a mesma. Então, não há sentido em a gente ficar procrastinando com uma pauta cheia. Perfeito, perfeito. Então, bem, a lei, já proclamei o resultado do RE, por unanimidade deram provimento parcial ao recurso extraordinário, declararam incidentalmente a inconstitucionalidade da lei local. Quanto à DPF, que está pautada aqui, de número 174, a Corte entendeu que ela estava prejudicada também por unanimidade.
Eu vou propor aos colegas que nós não façamos o lanche e encaminhamos um pouco mais, só que nós temos uma ação